aqui são as hastes, como estão colocadas, aqui os conectores também. Como eu falei com vocês, que eu estava sem lembrar se era galvanizado ou cobreado, ele é galvanizado, certo? Agora aqui elas não são batidas até porque não tem como bater, né? Elas são colocadas. Então nesse ponto de colocação é melhor que elas sejam galvanizadas. E como eu falei para vocês lá, até na questão do própria ação do tempo. Porque a galvanização, o zinco colocado aqui em cima, ele não deixa ponto de oxidação. Ele não cria ponto de oxidação. Então o cobre, ele cria esse ponto de oxidação que pode dificultar o aterramento. E como o zinco não cria, a longo prazo ele se torna melhor do que o cobre. Agora tinha uma ali na frente, que no dia que eu vim estava melhor montada, que ela não tinha colocado fechado ainda. Certo? Mesmo aqui ela é interligada ali na frente por condutores galvanizados. Mas para interligação de uma malha a outra, porque tudo forma uma malha só, aí eles utilizam a interligação aqui cobreada. O que vai acontecer? Todo prédio é aterrado, todo prédio é feito com uma malha. Quer dizer, não é um aterramento. Quando eu chegar no quadro de barramento, que eu lançar o aterramento, quando eu chegar no para-raio que eu aterrar, não é um aterramento. Eu não preciso ficar. Quando eu faço desse jeito, eu não preciso fazer uma para cada. Eu faço uma só e é para todo mundo. E essa uma só toma toda essa região. Certo? Aí, aqui é tudo uma só. Aí quando é o seguinte, que se bater no para-raio aqui, ele dissipa aqui, ele dissipa ali, ele dissipa em todos esses quadramentos que nós temos aqui. Ele vai dissipar em tudo. Então, por mais que venha uma corrente voltada de um raio, 100.000 amperes, ou 10.000 amperes, ou 100.000 amperes, ele tem muito campo para descer, certo? Ele tem muito campo para descer. Então, toda aqui eu vou ter um condutor, uma área, certo? E ela não está dentro necessariamente do concreto. A interligação dela aqui, tá vendo? Tá vendo aqui? Ela é toda amarrada, ela é toda amarrada. E ela não está somente dentro do concreto. O concreto não é ponto de aterramento. O ponto de aterramento dela é embaixo, ela está passando o concreto abaixo. E aqui deve ter sido feito já o estudo de solo. Tem uma ali na frente que é melhor pra gente ver. Ó, aqui novamente, ó. Todo tá ligado. Bastante. Faz uma cama primeiro. Vai deitar o concreto e cima dessa cama aqui. Esse aqui. Mas isso aí já parte de construção civil. Olha, gente. Cadê aqui? Olha, vocês estão vendo o seguinte. Por mais que eu tenha as hastes aqui em aço, certo? Seja 1060, 1020, 1020 não é, mas 1040, 1060. Por mais que eu tenha esse aço aqui, eu não utilizo ela para descer a corrente elétrica. Essas hastes aqui, elas são conectadas uma à outra e ela vai acima do teto. Ela vai ficar 30, 40 centímetros acima do ponto mais alto. Que é pra quê? Como eu falei pra vocês, no aterramento ele não decide que o raio vai cair ali. Ele não fala. Entre a parede. Ele fica no meio do concreto. Nesse caso O aqui ela vai caminho subir dele, ainda. só que ela vai subir, ele vai pegar mais um conector desse e ela vai subir, ela vai lá em cima. Vai junto com a ferramenta. Junto com o barramento, junto com a coluna ela sobe. Ela cresce junto com a coluna, porque não fazia sentido colocar ela mais alta, que agora que ela vai começar a empenar. Então na hora que eu for deitar a coluna, Aí de hoje vai crescer. travo aqui, eu vou subindo ela. Então, por mais que eu tenha o aço do concreto, eu não utilizo esse aço para condução elétrica. Por quê? Porque esse aço, por mais aqui que eu tenho pontos de ferrugem em cima, e ferrugem vai dificultar essa passagem. E quanto mais resistência eu tiver nessa passagem, mais aquecimento eu vou ter dentro dessa. E por que é só essa parte que entra cobre? Esse cabo de cobre? Aqui, Ah. fez a conexão de cobre para simplesmente interligar, não É vai. por baixo, esse fio é por baixo. E outra coisa, tá por baixo. Eu tenho um condutor aqui. Esse condutor, como ele é menor, ele não vai comprometer se ele oxidar. Ah. Ele só está interligando. Ah, você tá ali interligando. Não, está interligando. Mas, por exemplo, o que cair Se aqui. fosse botar de cobre, o custo seria maior, entendeu?
E nem tanto, nem tanto necessariamente maior, mas a própria oxidação do cobre poderia prejudicar. A própria oxidação. Mas sim, não. Quem tá falando aqui, desse condutor. É isso que eu tô dizendo. Condutor ser de cobre. Essa malha toda, ela já se dissipa, já autodissipa. Ela vai pegar a condução aqui, ela vai dissipar. Então o condutor de cobre aqui é simplesmente por uma ligação. É uma ligação, né? E ele é bom condutor, ele é um bom condutor, e ele vai fazer a ligação das malhas. Quer dizer, eu vou ter toda essa conexão. E como esse caso de condução aqui, ó, se você ver, essa malha aqui, o cobre é o melhor condutor do que o zinco. Eu fiz um prédio lá em Ilhéus, todo de cobre. Por isso que eu tô dizendo. Esse material é mais barato. Mas em compensação ele é melhor. A longo prazo ele se torna melhor. Porque não tem, ele vai ficar a vida. A longo prazo ele se torna melhor que o cobre em questão de oxidação. E outra coisa, você vê aqui que essa haste ela é toda interligada pelo próprio condutor. Ali eu preciso de uma condução melhor porque é uma ligação só, eu não tenho outra lá do outro lado. É só uma só. Então é para ter uma ligação simplesmente melhor mesmo. Vou usar cobre ali, porque o material é mais caro, mas não vai tornar uma ligação melhor. Gente, isso aqui então vai servir para quê? Ele vai servir tanto como aterramento das tomadas, de sistema tripolar. Ele vai servir também para o para-raio. Inclusive eu posso auxiliar o neutro nisso aqui. Eu posso conectar o neutro aqui para ter uma melhor eles vão dar saída? Equilíbrio do potencial zero que eu preciso para reforçar o neutro. Certo? Eu posso ter o melhor equilíbrio do potencial zero. Então, tá vendo que ele é todo interligado. Isso aqui, quando a gente fala assim, tô em casa, vou lá no chão, pego uma haste, pá, tô aterrado. Fiz um aterramento. Aquilo não é um aterramento de qualidade. Para ser um aterramento de qualidade, ó, quantas hastes, quantas hastes, e todas elas, ó, interligadas. Ela Se tá você dentro do observar... cano no final, né, Léo? Hã? Ela tá dentro do cano, né? Ela entra dentro do cano. Em alguns pontos eles colocaram. Mas até para poder ter uma melhor colocação dela, uma melhor fixação. Porque ela, na verdade, ela tá fixada, não é necessariamente concreto. Ela tem que estar fixada embaixo. Tá solta no caso. Não, ela pode até estar fixada no concreto, mas a fixação dela para aterramento é lá embaixo. Então, olha só. Eu tenho aqui uma malha, se você ver, ó. Todo esse setor é forrado dessa malha. Todo esse setor está interligado. Então, quando eu tenho um raio, uma descarga na rede, ela vai bater, olha quantos pontos de fuga ela tem. Achei muito, hein? Se você observar uma malha dessa em subestação elétrica, inclusive em subestação, como eu preciso de uma condução melhor, em geral não é utilizada assim. É utilizada cobreada mesmo. É uma subestação, eu preciso de uma condução melhor, é utilizada cobreada. E as hastes elas são mais próximas, coisas de 2x2 e formam quadrados. Quer dizer, se fosse aqui uma subestação, ela estaria aqui, ó, toda fechada, toda essa área teria malha. Teria uma malha de aterramento. Então, gente, aqui é um ponto de dissipação, esse ponto vai subir, certo? Vai conectar, vocês lembram lá da escola, não tem aquele condutor que passa todo em cima? Ah, tem esse também por cima, né? Do mesmo jeito que passa esse aqui por baixo, Tem por cima também. passa um por cima, uma rede nua em cima, certo? Do mesmo jeito que passa esse, todo, você tá vendo do jeito que ele varre aqui embaixo, ele varre em cima. Por quê? Porque na hora que ele bate num ponto, ele não desce somente por uma coluna. Ele não vai descer simplesmente numa pilastra. Ele vai descer em várias, tendo assim uma melhor dissipação. Então, tanto quando ele chega embaixo, ele tem condução para levar para as outras, quanto em cima ele já desce diretamente nas outras. Então isso eu tenho uma melhor o quê? No caso aí ele vai distribuir, no caso? Ele vai dividir por igual? Ele distribui. Não necessariamente, vamos colocar assim, pela própria característica da rede, deveria ser por igual. Mas como o próprio condutor ele tem resistência, claro que ele vai descer mais onde for mais próximo do choque do raio. Do impacto do contato do raio ali. Certo? Da descarga elétrica. Então, gente, isso aqui vai subir para, em geral, para raios de uma ponta. Certo? Em geral, para raio de uma ponta. Vai subir aqui, lá em cima, o que ele vai fazer com a haste, com o condutor? Ele vai criar uma ponta. Para quê? Você lembra que eu falei lá de poder das pontas? Então, quando eu tenho uma ponta, eu tenho uma melhor o quê? Um melhor campo elétrico mais intenso. Então, ele vai puxar melhor o raio. Ô, Léo, nesse caso aqui, ele não vai ficar igual do colégio lá, não? Vai passar outra malha em cima? Vai passar uma malha em cima. O do colégio lá, o do CETEB,
Ele embaixo dele, se a gente estourasse, claro que ninguém vai fazer isso, mas se a gente fosse estourando lá na pilastra, Encontrar um desse aí. a gente encontraria em algumas delas, você vê que não é todas que tem não, mas nós encontraríamos em algumas delas essas Dessa hastes, forma aí. dessa forma aqui, provavelmente o mesmo material, por conta de custo e por conta de ação do tempo, certo? Quando você tem aqui galvanizado, ele não vai, a oxidação dele é mais lenta, ele não tem a oxidação que o cobre tem. Então até numa questão de infiltração solo, algumas coisas, ele responde até melhor, numa questão a longo prazo. Então, gente... Pode fazer desse aqui também. Pode ser que você cobre, não. Pode ser desse da vontade. Pode. Ah, na sua casa você fala? Não, na sua casa é melhor cobre. Por que você não vai fazer uma malha? Você vai fazer um. Você vai bater uma haste, ou duas hastes, ou três hastes. Então você não vai fazer uma malha. Aqui não. É porque a construção aqui é maior, né? Você vê assim, é um material que não é tão bom condutor quanto o cobre, material que tem uma resistividade maior do que a do cobre, mas em compensação, você conta quantas hastes tem aqui pra baixo? Ó, só nessa aqui tem, ó, uma, duas... Só aqui, quer ver? Duas, deve ter mais descendo aqui que eu não tô vendo. Tem quatro, três, aqui tem mais um, quatro, cinco. Ali interligado lá embaixo ainda 6. Só nessa parte aqui eu já tenho umas, vamos colocar umas 8 hastes. Só nesse espaço. Sem contar lá no fundo deve dar umas 10. Vamos colocar aqui, 10 hastes. Eu tenho 10 aqui, tenho 10 lá, vou ter 4 aqui no meio, vou ter mais 10 ali. Quer dizer, no total vai ser aqui umas 60 hastes internadas no chão. Dá mais. Ou mais. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter uma melhor condução. Não é uma haste. Não é igual eu faço lá. Você vai lá no seu computador e bate uma haste. Aquilo não é necessariamente correto, não dá um bom aterramento. Certo? Você quer fazer um aterramento de qualidade? No mínimo 3 hastes passadas aí. Léo, nesse caso aqui, equilátero. a haste tá batida aqui. Ela não tá batida. Não, batida Ela tá não, colocada. ela tá colocada aqui. É. Aqui tá a armação do Você vê que Do até coisa. o próprio impacto aqui, ó, que ela tem aqui é pouco. Ela pode ter sido recebido impacto, sim, tem marca, mas para entrar na terra lá dentro, não concreto. Concreto ela foi colocada. Sim, voltando ao raciocínio. Lá. Aí aqui tá os ferros aqui armados. Ele tá passando aqui. Um exemplo. Se o ferro auxilia, Não. auxilia. Auxilia, Ele mas pode o maior ser- vai para ele. É, o maior vai pra aqui. O maior Mas vai pra ele mas pode descer aqui auxilia. também. Pode também. Nossa. Inclusive prédios, se você não fizer isso, você não fez isso aqui, não fez uma haste de aterramento, beleza. Não deu uma conexão, não deu espaço para raio. Se o raio bater, sabe o que ele vai fazer? E parte todo. Ele vai destruindo Concreto a todinho. viga, ele quebra a viga até ele achar ferro. E na hora que ele achar ferro, ele dá uma esquentada nesse ferro ainda, que ainda prejudica... Acaba de derreter, né, o cara? Não, derreter ele não derrete não. Ele não vai ter esse potencial para derreter não. Mas ele vem rachando a viga. Ele fofa todinho. Ele Deixa vem ele- rachando a viga. Quando ele achar esse ferro, aí ele vai falar assim, pô, por aqui eu posso ser melhor. Então, ele pode não achar mais a viga, mas ele vai utilizar aquilo ali, vai dar uma aquecida boa, vai dilatar a viga. Aí vai perder Então, a isso estrutura, né? prejudica a estrutura. Então, quando você fala assim, o seu trabalho como técnico, eletrotécnico, ele tem que casar com o trabalho de do engenheiro civil, ele tem que casar com o trabalho da construção civil da obra. Por quê? Porque isso aqui ele não é feito depois. O pessoal tem a colocação seguinte, vai fazer uma residência. Parte elétrica é toda depois da No obra. final. No final da obra. Não. A parte É, principal A no parte início. elétrica, ela também é feita no início da obra, principalmente quando se trata de aterramento. Quer dizer, o trabalho do técnico, eletrotécnico, do engenheiro eletricista, ele começa quando começa do engenheiro civil. Mas claro, o maior trabalho aqui é da área civil, sim. Seu maior trabalho vai ser no término, mas ele trabalha junto. Você vê que aqui, da mesma forma que está subindo a parte concretada, está subindo Ele também. junto aí. Está subindo também a parte de Como é que aterramento. vai subir o ferro? Sobe junto. Ele faz uma conexão igual essa aí, ó. Tá vendo aqui? Então todo ele é conectado, ó. Aí eu vou vai pegar- crescendo, vai- Uma presilhinha. Vou presilhar aqui até chegar em cima, certo? Aí cada ponto desse que você tá vendo aqui, ó, ele sai lá 30, 35 centímetros acima do teto, do ponto mais alto do teto. Aí por fora vai Como eu falei pra crescendo, a vocês, obra vai- o raio, ele não diz, para-raio, ele não diz pro raio assim, ó, eu coloquei isso aqui, tu tem que vir pra cá. Não, a decisão final é do raio, Ele gosta do... certo? Mas aí você fala assim, olha, é igual dar doce à criança. Vem que eu te dou um doce. Certo? Você fala assim, olha, você pode cair onde tu quiser, mas o melhor caminho pra tu, teu doce tá aqui, ó. Aí com isso você destina onde ele vai bater.
certo? Aí ao invés dele bater em cima de um teto e sair destruindo parede, ao invés dele bater em vigas, ele vai bater onde? Ele vai bater no condutor, porque você vai inclusive lá em cima botar uma ponta. Em caixas d'água, inclusive, se não me falha a memória, é por aqui vai ter uma caixa d'água de 20 mil. Em cima da caixa d'água, como ela é um ponto mais alto, aqui Eles botam a ponta lá, né? ele vai chegar aqui. Aqui, por exemplo, eu vou ter 16 metros de altura. O mestre de obra me falava segunda-feira. Eu vou ter 16 metros de altura. Então lá em cima eu vou botar 4 pontas. Vai ser conectada toda essa rede. Na própria base vai ter conexão de aterramento. Conectada toda essa rede aqui. É o ponto mais alto. Lá em cima, como é o ponto mais alto de toda a estrutura, eu vou ter 4 pontas. Fala assim, olha, vem pra cá. Vem pra cá. O diabo tá lá em cima. Hã? O chifrinho do diabo Tá lá em cima, o TPzinho tá lá em quadridente, não é nem aqui. Então, ele vai estar lá em cima, chamando. Quer dizer, vai estar oferecendo doce à criança. Vem pra cá que a gente quer. Então, Então, e com isso protege as casas todinhas que circunvizinham. acaba protegendo, acaba criando uma proteção de boa parte aqui. Não é As casas aqui do tudo. lado estão protegidas. Eu vou dizer uma coisa, essas casas elas estão expostas. Essas casas estão expostas, porque eu não tenho para-raio ainda. Ela tem exposição, então o raio vai cair aqui, ele vai decidir, eu vou cair na rede ali. Aqui você não cai, não. Hã? Eu tô falando assim, ele Mais fala assim, perigoso aqui, tá você ali não onde tem Por o enquanto transformador. aqui, não, por enquanto ele pode bater aqui, você sabia? Num dia de chuva e tal, com esse monte de ferragem. Aí é. Se você estiver aqui ponta trabalhando, ainda. vamos colocar aqui, você tem um monte de ferragem, você está trabalhando, a estrutura não está totalmente pronta. Começou a chover, está tendo descarga, o ideal é você parar a obra. Por quê? Porque de toda essa região, você está vendo o campo aberto que tem? Ele já tem região de dissipação, mas o mais correto é que ele vai cair em uma Ele dessas. não tá protegendo aqui? Não está protegendo, ele já criou proteção, mas ele não está como um ponto mais alto. Ah. Então, por exemplo, tá vendo aquelas linhas ali? Eu não tenho para-raio, eu não tô vendo essa haste lá. Em seguindo. Então ele vai bater ali, ele não vai ter grande dissipação. Se tiver alguém perto, vai bater nele. Léo, outra Certo? pergunta. Ele vai ficar aqui correndo. Até o momento que ele achar uma boa condução. Outra pergunta, um exemplo. O pessoal tá trabalhando, tem alguém aqui no meio. Ou no meio ou aqui. Próximo. Aí vem uma descarga. Pá. Provavelmente, do jeito que tá aqui, se ela bater direto na haste zincada dessa aqui, você nem sente. Você nem sente. Se você tiver uma distância aqui, por exemplo, você só vai ver. Pá! Ali, vai sentir um impacto até de campo magnético. Não é ideal porque você não é mais alto do que esse ponto. Então, sua cabeça é o ponto mais alto. Se o cara tiver um chifre, então, se lascou. Certo? Então ele pode vir pra você. Mas se ele bater Não, mas aqui, em relação ao chão. se ele bater aqui, se ele acertar essas hastes aqui, já tá aterrado, já é considerado aterramento. Já tá O protegido. raio ele já vai assim, ó, vai descer. O problema é que tu não é mais alto, o problema é que isso aqui não é mais alto que tu. Então, provavelmente ele pode até acertar lá, mas uma derivaçãozinha desse raio pode vir em você. Mesmo Que no final das contas, quem decide é o raio. É lá em cima. Você só dá o caminho melhor pra É lá em ele, né? cima, é lá em cima. É. Final das contas, quem decide é ele. Então, olha, a obra, você vê aqui que a obra está no início, eu já tenho parte elétrica aqui dentro. Certo? É. A obra está no início, já tem parte elétrica. E até a dimensão dessa haste ela é calculada para se ter uma menor resistência elétrica e facilitar o caminho aí nesse circuito. Tá certo? Bom, alguma pergunta mais? Outro detalhe aqui em relação a comparando lá. Aqueles condutores que estão em cima do teto. Você está vendo? Primeiro que aqui não é um condutor flexível, né? Que é um condutor rígido. Mas aquele em cima do teto lá, você está vendo ele tocar no teto, né? Tocar no teto lá. Ele não pode tocar no teto. A gente vai ter que esticar aquilo ali. O ideal desse é, como o colega de vocês falou hoje, eu tenho um isolamento, eu uso um isolamento e boto dessa altura. É para eles não fazer o quê? Não tocar. Se ele tá tocando no teto, tá adiantando de que o isolamento? Tá resolvendo nada. Então ele tem que ser totalmente esticado. Ele tem que ser Esticadinho. todo esticado, mas tem que preservar o seguinte, dilatação. O fio de aterramento tem que ser esticado? O de cima tem. Aquele lá de cima. Exemplo, Que é do para-raio. faz quando eu faço Não, você aterramento. fazer um aterramento em sua casa, não. Não, né? Você pode, você vai inclusive passar pro conduíte, ele vai fazer dobra, isso aí não. Ah. Não é interessante que ele tenha amarras, né? Que ele tenha... Exemplo, em forro, por exemplo, que não é esticado, ele passa livre. Sim, ele vai passar. O que eu tô colocando é de uma questão não de dentro da sua casa, que é uma questão de baixa tensão. O que eu tô falando é de uma questão que vai pegar alta tensão, que vai bater ali 100 milhões de volts, 10 mil, 100 mil amperes, 10 a 100 mil amperes. Então na hora que bater aquela corrente lá, ele tem onde dissipar.
Se você deixa esse condutor folgado em cima do teto, quer dizer, o condutor tá lá, todo entrelaçado. Lá a gente dá uma olhada. O que vai... Vamos olhar aqui, lá a gente vai ver o final. O final é lá na escola. Então você tem aquele condutor todo folgado. Vocês já viram em filme, alguma coisa, quando cai uma rede elétrica viva, 13.800 ou 69.000 volts, como é que ela fica no chão? Você vê aqueles raios assim, ó? Ela fica chicoteando, porque quando ela bate no chão, ela vai dissipar energia elétrica. Quando ela dissipa, o próprio estouro dela bater no chão, com a dissipação de energia, joga ela pra cima. Fica toda... Agora tu imagina, bater um raio ali, na hora que ele achar a terra, ele vai querer descer. Vai descer uma quantidade grande, então ele vai estourar, ele vai começar a subir. Aquilo vai dar uma chicoteada tão forte em cima daquele teto ali, que ele vai sair estralando um bocado de telha no caminho dele. Em relação à conduta do terreno, você falou que o terreno arenoso, ele não é... Não é muito bom, arenoso muito seco bom. não é bom. Só que esse aqui, ele Nem salino. Nem salino? Nem salino também não é muito bom não. Esse aqui, Seco, ele é argiloso, né? É. Terra vermelha. Esse aqui é o propício, então. O Melhor do que o arenoso, muito melhor. O aterramento fica 100%. Agora, o que você fala de aterramento é o seguinte, se eu pegar aqui, meter uma haste só aqui e meter outra haste ali e medir o aterramento, não vou ter uma boa condutividade não. Você vai ver que a resistência é muito grande. Porque quando você fala em aterramento, você fala o quê? Você fala de ter uma baixa resistência no solo, para que ele escolha ir para ali. Se eu tenho uma grande resistência, ele não vai entrar. Ele não vai pro solo. Nesse caso aqui, se o terreno fosse... Nós já estamos descendo também? Nós estamos descendo também, só para fechar Nesse aqui. caso aqui, se o terreno fosse... o terreno é argiloso e aqui fosse úmido... Eu teria que complementar o solo. Eu não complemento o solo para... Se aqui fosse úmido, teria que complementar? Não, você tem a água aí, a água vai ter sais, ela geral vai dar uma boa condutividade. Mas o que eu estou colocando é o seguinte, por exemplo, aqui. Vocês estavam colocando a resistência. Para eu saber exatamente quanto é que dá aqui, eu teria que pegar um equipamento chamado termômetro, certo? Desconectar uma rede dessa aqui e conectar uma aqui, outro lá, sem conexão de rede. Tá entendendo? Interligação, eu sei. Só interligação. E disparar o equipamento. Na hora que eu disparasse, ele ia pegar a corrente elétrica e ia correr por dentro do solo para voltar para o equipamento, em alta tensão. Aí ele ia me dar a resistência elétrica de todo esse sistema. Aí eu ia saber, tá tendo uma boa dissipação ou não? Quer dizer, o ideal, inclusive eu perguntei ao pessoal, disse que não utilizaram aqui, mas que antes disso foi feito um estudo de solo. Mas o ideal aqui seria, terminou de fazer uma malha dessa, vinha um técnico aqui e ia utilizar o termômetro nessa instalação. Eu vou botar uma tomada aqui, ele pode pegar o terreno no caso daqui? Pode. Ele liga, Esse vibra tudo. Por que ele você liga colocou aqui? esse lado? Aqui você me colocou. Aonde não colocou? Aqui não começou ainda. Colocou aqui não ainda colocou. Aqui ainda vai pôr ainda. Aqui. Aqui ainda vai pôr. Não, sim colocou. Sim, mas vai colocar. Ele fecha tudo. Todas essas aqui é porque eles estão terminando de fechar aqui, ó. Tá vendo? Você tá vendo que já começou a subir ali na frente. Então, conforme ele vai subindo, ele vai colocando. Vai ter que ter em todo. Vai ter toda ela, vai ser amarrada. Toda